prosperidade e bênção. Uhum. A Bíblia faz alguma distinção entre a prosperidade que o homem conquista pelo próprio esforço e a prosperidade que vem como bênção de Deus? Uhum. Como esses dois lados se conectam? Então, veja só, existem pessoas que não são cristãs e prosperam, ok? Sim. Então, por que elas prosperam? Porque elas são zelosas, mais uma vez, diligentes, proativas, sabem usar a inteligência, eles têm uma percepção de responsabilidade muito grande, né? Enfim, prosperam porque trabalham muito. Agora, no empreendedorismo bíblico, muitos prosperam no empreendedorismo bíblico, eu creio que todos prosperam quando tem essa perspectiva, com a bênção de Deus, né? Por exemplo, Abrão, depois Abraão, ele era próspero em Ur dos Caldeus. Seu pai Tera, né? Eles eram prósperos lá. Mas Abraão, quando o Senhor o chamou, né, para a terra de Canaã, Abraão, depois foi chamado Abraão, se tornou muito mais rico. A percepção de Abraão antes da chamada de Deus era uma, a percepção depois era outra. Então você tem pessoas que prosperam como fruto do trabalho, né? E pessoas que prosperam como fruto da bênção de Deus do trabalho da bênção de Deus, né? Então, por exemplo, Deuteronômio 8,18: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para alcançar a prosperidade. O ímpio não tem essa percepção. Mas nós, que conhecemos o Senhor, temos essa percepção, tá? E somos gratos porque Deus nos dá força para trabalhar, nos dá a capacidade de raciocínio, a inteligência, né, a lógica para crescermos, né? Então Deus não entrega a prosperidade pronta, Ele dá força para a gente alcançá-la, né? O esforço humano e a bênção divina não competem entre si, cooperam. É claro que o empreendedorismo bíblico existe a força humana e a força divina. A força humana e o poder divino. Agora, há um empreendedorismo que não é bíblico, que há a força humana, a capacidade humana e prospera. Mas nós estamos interessados na prosperidade bíblica, no empreendedorismo bíblico, né, que é diferente. Interessante. E como a Bíblia pode nos orientar, como empreendedores, a nos mantermos nesse alinhamento com Deus enquanto construímos o nosso negócio? Então, veja bem, Deus é o dono, como eu falei antes. Quero repetir isso aqui. Deus é o dono, nós somos os administradores. Quando você chama Deus, né, no bom sentido, Senhor, eu quero que tu lideres esse empreendimento, né? Eu sou o co-líder desse empreendimento. O Senhor lidera, né? Então, como a Bíblia é o nosso manual de vida, como a Bíblia é o manual do empreendedor cristão, ela deve ser examinada. Eu soube de um empresário americano que quebrou várias vezes. Aí ele começou a estudar o livro de Provérbios. Ele até escreveu um livro sobre isso, eu tenho lá em casa, ele contando a experiência dele, que através de Provérbios, ele voltou a empreender e nunca mais quebrou. Porque ele colocou os princípios de Provérbios, né, como cardeais na sua vida, centrais na sua vida. E a gente sabe que Salomão foi um homem extremamente rico, né? E esses provérbios vêm dele, né? Claro, inspirados por Deus, tá? Agora, o empreendedor deve manter seus valores, sua ética, sua visão, não é isso? É importante.
e construir o seu empreendimento sobre a rocha que é Cristo. Construir com valores éticos. Hoje se fala muito de compliance, né? Compliance. O que é um compliance? O compliance é um código de ética. São os valores da empresa. Mas muitas vezes é só para constar. Não se vivencia aquilo, né? Porque o lucro está acima do compliance. Aquilo é só para manter uma aparência, né? E a meditação, cada empreendedor, cada empreendedora deve aprender a refletir, a meditar, a ir para um centro tranquilo e pensar na vida pessoal, na vida da família, no seu empreendimento, até que ponto eles estão sendo convergentes e até que ponto estão sendo divergentes. Porque uma coisa é convergir, outra coisa é divergir, né? Então a gente precisa alinhar isso aqui, né? A, a prosperidade que vem com a bênção de Deus, ela converge, não diverge. Interessante. Pastor, tem um versículo que eu particularmente considero muito poderoso quando a gente fala desse tema, que é Salmo capítulo 1, versículo 3, que compara um homem próspero a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que essa imagem significa para você? Eu tenho até um exemplo disso, porque onde eu moro, de frente à minha casa, tem uma lagoa, e ali nós plantamos algumas árvores ao redor daquela lagoa e elas cresceram muito rápido. Então esse versículo chama muito a minha atenção por isso, porque eu consigo visualizar isso de frente à minha casa. A gente plantou lá e rapidamente aquelas árvores cresceram e estão dando fruto muito rapidamente. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para nós também. Então, a árvore, toda planta, eu gosto de planta, né? Produzo terra adubada, enfim, faço compostagem. Toda planta precisa de água. É claro que há plantas que você não pode encharcar. A água tem que ser sempre na medida, não é? Então, o Felipe tem lá no sítio a oliveira, que ele ama aquela oliveira. Então, tá sempre filmando, sempre vendo, tá a oliveira. A oliveira não gosta de muita água, mas a jabuticaba gosta de muita água. A jabuticaba produz à medida que você joga bastante água. A acerola também. Então, toda árvore junto a ribeiros de águas, ela vai captar a água necessária para que as suas folhas fiquem verdes, para que seus frutos sejam viçosos. Então, trazendo isso para o campo do empreendedorismo, eu preciso estar junto à fonte. A fonte de vida, que é o Senhor, a fonte de renovação, a fonte de encorajamento, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção e dar o seu fruto, né? No tempo próprio. Então, quando a gente tem os valores, a fonte que gera os valores, e os valores são praticados, tem tudo para os frutos virem com abundância, né? Então, quando a seca vier, essa árvore não sofre porque ela está ali né, mesmo que o lago, o rio não esteja caudaloso como estava, tenha menos água ou pouquíssima água, você tem a parte de baixo do solo que retém a água e as raízes daquela árvore captam e aquilo traz vida, né? Mas o que isso quer dizer para o negócio, né? É que a fonte é importante, a fonte que traz vida, né? A fonte que vai gerar resultados, a fonte que vai gerar o lucro, né? De forma correta. Então eu vejo nesse aspecto. O negócio plantado, só em oportunidade pontual, floresce rápido, mas murcha na primeira seca. Então, é preciso que eu plante o meu empreendimento próximo a fontes genuínas, a fontes puras,
a água cristalina que vai trazer vida para o negócio e vai fazer com que ele seja florescente e que ele suporte as intempéries, né? As dificuldades do dia a dia, não é? Suporte as pressões, consiga vencer os obstáculos nesse aspecto, né? Quer dizer, você vai enfrentar a seca, vai enfrentar o mau tempo com mais propriedade, com mais, podemos dizer assim, com mais firmeza, né? Com mais criatividade e vai superar. Muito interessante. A gente vive uma fase no país que não está muito bem economicamente, e no momento de crise no negócio ou de incerteza sobre o futuro, o que a Bíblia pode nos ajudar, nos ensinar sobre isso? Uhum. Bom, o Brasil é um caso de estudo, né? O Brasil é um país que está lá em cima, daqui a pouco está cá embaixo. Não é uma economia estabilizada, né? Tem inflação, etc. Então, eu vou aqui usar o exemplo de Jeremias e o povo na Babilônia, né? O povo estava no exílio e o profeta escreveu, e os profetas estavam dizendo para o povo: olha, vocês vão sair daí rapidinho, os falsos profetas. E tem muita gente dando falsas ideias, são chamadas fake news, né? Os falsos sinais, etc. Mas Jeremias escreveu uma carta do capítulo 29 da sua profecia. Olha, vocês edifiquem casas, vocês habitem nelas, vocês plantem pomares, vocês casem seus filhos e suas filhas, vocês se multipliquem aí, e empenhem-se para a prosperidade do lugar onde vocês estão. Em outras palavras, porque vocês vão passar aí 70 anos. Então, o que isso quer dizer? Você tem a notícia falsa dos falsos profetas, você tem a notícia verdadeira do verdadeiro profeta. Sim. Não é? Então, eles perderam tudo. Deixaram para trás casas, tudo, foram levados para o exílio. Mas o Senhor os abençoou no exílio. O tempo ruim, as tempestades da vida, não são o final de tudo. São oportunidades para crescimento. Dizem que as árvores, por exemplo, num bosque, as árvores mais fortes não são aquelas que estão no meio do bosque, mas são as que estão em volta, porque elas recebem os ventos violentos e elas vergam, mas não quebram. E as suas raízes vão se aprofundando. Então, quando você vai empreender, você tem que estar preparado, preparada para as tempestades, para os tempos difíceis, tá? Para a seca, para chuvas torrenciais, etc. Né? Então, a orientação do Senhor através do profeta Neemias é que o povo lá no exílio fossem criativos, fossem trabalhadores, fossem positivos, né? E aproveitassem as oportunidades para crescerem lá e desenvolverem seus dons e talentos, né? Ser resiliente. Resiliente, exatamente. Então o profeta diz, ó, o Senhor diz até para o profeta, para o povo lá, o que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Né? E eles realmente voltaram, depois de 70 anos eles voltaram. Né? Então o empreender que está no meio de uma crise, o empreendedor precisa ouvir isso. Você deve enxergar o próximo passo, né? É aquela história, você não tem que ter visão de galinha, que eu falei antes, você tem que ter visão de águia. Na tempestade, quem tem visão de galinha não cresce, mas quem tem visão de águia cresce, se desenvolve, vê oportunidades, né? Mesmo que sejam distantes, tem essa visualização, né? Tem resiliência, né? De que o futuro será melhor. Então é preciso ter a convicção e não desistir, a convicção de insistir e não desistir, certo? E outra coisa também, antes da gente encerrar, quer dizer, essa parte,
Lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para alcançar a prosperidade. Tá? E eu sei que, aí volto a dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança.